sabia que até 2030 o estresse e a ansiedade poderão ser considerados a doença mais comum em todo o mundo? Pessoas que passam por situações difíceis podem ser afetadas de tal forma que podem acabar desenvolvendo a depressão através do estresse e da ansiedade. São coisas que começam pequenininhas e que podem tomar uma proporção muito grande na vida de todo mundo. A depressão é uma doença séria e ela precisa ser combatida. Você pode não sofrer com essa doença, mas com certeza já ouviu falar ou conhece pessoas que enfrentam esses problemas todos os dias. Por isso, se você sofre ou conhece alguém com problemas relacionados ao estresse, ansiedade e depressão, continue assistindo esse vídeo porque eu vou te ajudar com algumas informações esclarecedoras. Todos nós temos que fazer a nossa parte para evitar ao máximo que essa doença se propague nas nossas famílias, entre os nossos amigos e nas nossas próprias vidas. Talvez você esteja agora se perguntando: o que a arquitetura tem a ver com isso, Letícia, sua louca? Eu vou te explicar com um exemplo. Se você parar para pensar bem e começar a reparar e puxar pela sua memória, com certeza você consegue pensar em ambientes que são desconfortáveis, tanto fisicamente como mentalmente. Lugares que você sente desconforto e irritação. E esse estado de inquietação já é o início do estresse no nosso organismo. Em arquitetura, nós utilizamos um termo chamado conforto ambiental, que é a sensação de bem-estar físico e mental. Esse bem-estar ele pode ser criado e proporcionado pelo arquiteto na hora de projetar o ambiente, né? A gente já pode pensar em toda essa estrutura, toda essa criação, visando esse bem-estar. O ambiente em que vivemos todos os dias influencia diretamente no nosso bem-estar. Um ambiente ruim, ele causa estresse e ansiedade. Mas esse sentimento é safado, porque ele começa a tomar espaço devagarzinho na nossa vida. E quando a gente percebe, é quando a gente já está ficando sufocado com tanto sentimento ruim. E acaba criando uma situação que a gente não sabe nem de onde que surgiu. Porque assim, você parando para analisar, parando para pensar, você pode até observar. Mas com tudo que a gente faz no dia a dia, você não para perceber o que no ambiente pode estar ajudando a agravar determinadas condições de estresse e ansiedade na sua vida. O estresse, ele começa com uma fase de alerta. É quando nós temos contato com esse agente que causa estresse. Muitas vezes, como eu acabei de falar, a gente não nota, porque eles começam com coisinhas pequenas. E na arquitetura nós temos vários elementos que, quando mal utilizados, podem ser os causadores do estresse, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa mente. Vou detalhar cada um desses itens na arquitetura, que se não forem bem utilizados, eles podem sim afetar o nosso emocional. Depois dessa fase do alerta, que é o nosso primeiro contato, vem a resistência, que é quando o nosso organismo, mesmo de forma inconsciente, ele tenta reequilibrar o nosso corpo e a nossa mente. Geralmente, essa tentativa vem através de um desgaste muito grande para compensar essa área que já está sendo afetada. E justamente por isso, invariavelmente, essa etapa acaba evoluindo para a exaustão, que é quando o corpo não consegue mais continuar nessas condições e acaba gerando crises de ansiedade, pode chegar na depressão, pode trazer também junto dores musculares e o nosso corpo pode entrar em colapso. Aqui é importante ressaltar que o estresse não é causado apenas por um único fator. Ele sempre surge de uma conjunção de fatores que levam a pessoa ao seu limite. E os ambientes, tanto do local de trabalho como o nosso domicílio, nossa residência, eles são determinantes nesse quadro. Aplicar algumas estratégias podem ajudar muito a melhorar o seu espaço. E eu vou te contar alguns elementos que eu utilizo nos meus projetos e que você pode aplicar na sua casa e no seu trabalho. Onde você quiser, na verdade, né? Com o objetivo de melhorar a sensação dentro desses ambientes e até mesmo ajudar nessas questões de estresse, ansiedade e depressão. Estes elementos são ergonomia, iluminação, temperatura, acústica, composição dos espaços, né, as cores, organização e vegetação. Vamos começar aqui falando sobre a ergonomia. A ergonomia é um estudo que ele adapta os elementos e os objetos que a gente utiliza ao ser humano. O estudo da ergonomia ele é o que define medidas confortáveis na cadeira em que você senta e até na tesoura que você utiliza.
Ambientes que não são pensados em atender à necessidade e conforto do indivíduo são extremamente estressantes. Se a altura da bancada da sua pia, por exemplo, é mais alta ou mais baixa do que seria necessário para você usar, faz com que o seu organismo tente compensar de outras formas essa dificuldade. Seja com a curvatura a mais da sua coluna, um esforço desnecessário no seu braço ou várias outras coisas. Eu posso dar para vocês o meu exemplo pessoal. Como eu sou muito baixinha, sentada vocês não percebem, né? Eu tenho muita dificuldade e eu fico muito desconfortável em vários móveis comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, o banco de carro. Se eu for sentar em banco de ônibus, ele é alto para mim. A altura padrão de bancada de cozinha. Coisas que para mim trazem um desconforto a mais. E que se, por exemplo, eu for cozinhar por muito tempo numa bancada alta, eu acabo com dor nas costas, com dor nos braços. Se eu ficar muito tempo sentada em uma cadeira que não é confortável para mim, por exemplo, se eu pegar um ônibus, fizer um percurso de 1 hora de viagem. No final desse trajeto, com certeza eu vou estar com dor nas pernas, vou estar com dor na coluna. E tudo isso porque o banco ele não se adequa ao meu tamanho. Você provavelmente nunca percebeu isso, mas às vezes pode ser que você esteja trabalhando em um local em que a mesa e a cadeira não são adequados para a sua altura. Se você for muito alto ou muito pequeno como eu, você vai ter esse desconforto que ao longo do dia traz mais cansaço e que gera estresse no nosso dia a dia. Por exemplo, cozinhar seria um hobby depois do seu trabalho. Se a sua cozinha tiver medidas inadequadas, ao invés desse momento ser um momento de relaxamento, ele pode acabar te deixando com ainda mais cansaço depois desse dia inteiro de trabalho. Um box pequeno, né, muito pequeno no seu banheiro. Essa falta de espaço no momento que deveria ser um momento de cuidado e de relaxamento pessoal pode acabar virando mais um momento de estresse e o que é pior, é um estresse que ele é discreto, que ele é velado e que você não sabe o que está acontecendo, o que está agravando. São pequenas coisinhas que vão se acumulando. Então, se você é o tipo de pessoa que trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, que carrega muito peso, para um pouquinho e faz essa observação. Se os instrumentos de trabalho, os móveis com que você interage durante o seu dia, nesse decorrer da semana, se são adequados para o seu tamanho, para a forma como você utiliza. Se você já possui dor de cabeça, dor nas articulações, dor nos membros, dor nas costas, muito provavelmente, além de estar sendo sedentário, você tem algum móvel, alguma coisa na sua rotina que está prejudicando o seu corpo por falta de ergonomia. Bom, gente, o próximo item é um item que as pessoas elas associam com o sentimento, mas não associam tanto com o resultado da depressão, que é a iluminação. A iluminação, ela causa diferentes sensações e também sentimentos nas pessoas. Cada ambiente ele deve ser iluminado da maneira correta. Se for um quarto, a iluminação deve trazer tranquilidade e relaxamento para os momentos de descanso. Através de uma iluminação mais quente e acolhedora, por exemplo, você consegue que o seu quarto ele seja mais agradável e propício ao momento de relaxamento, sem que ele seja mal iluminado, obviamente. Um ambiente escuro, onde você tem que ficar forçando a vista para conseguir enxergar, ele causa cansaço visual, tensão e o estresse. Se a pessoa que esteja em um ambiente assim já possui algum problema de ansiedade e o seu quarto, por exemplo, possui uma iluminação muito estimulante, forte, branca, essa pessoa, depois de um longo dia de trabalho, quando chegar em casa para descansar, vai acabar agravando o seu quadro. Imagina, a pessoa já teve um dia ruim, ela já está desenvolvendo um problema de estresse, que provavelmente ainda não vai ser crônico, né? Ela chega lá para descansar, vai ler um livro, deitar na cama um pouquinho e tem aquela iluminação que não é adequada. Ela pode estimular muito mais essa pessoa a ficar pensando em problemas, ela pode ter dificuldade para dormir e acabar agravando problemas de insônia também. A iluminação correta, ela é tão benéfica que já existe até tratamentos completamente baseados nela, como é o caso da cromoterapia, que utiliza as cores para alcançar o equilíbrio entre o corpo, a mente e as emoções. Nosso próximo tópico é a temperatura ambiente, que se trata do conforto térmico. O nosso corpo necessita se sentir confortável para desenvolver bem diversas tarefas, certo? Pois,
Para descansar, amenizar problemas de ansiedade e estresse, a temperatura também deve ser agradável. Ambientes sem ventilação, ambientes quentes, abafados, eles fazem com que o nosso fluxo sanguíneo aumente. E além do desconforto, eles também podem acabar causando enjoo, dor de cabeça, desidratação, tontura e até cãibra. E em casos mais graves, até delírios, convulsão e coma. Geralmente, em casa, não se chega nesses estágios aqui no Brasil. Mas no exterior é muito comum notícias de pessoas que morreram de calor em casa. Como aqui a gente está falando do estresse, você pode perceber também que nesses casos que não chegam ao extremo, em que você passa mal, né, você tem esse sinal de alerta, você pode ter um desconforto que seja o suficiente só para aumentar a sua ansiedade e aumentar essa questão do estresse mesmo. E não só o calor, ambientes muito gelados, eles também são muito desconfortáveis. Eles te obrigam a vestir várias peças de roupa e eles desestimulam a fazer atividades simples, como lavar a louça, né, fazer uma limpeza, tomar banho. O excesso de frio, ele deixa o nosso organismo com a circulação mais lenta e mais sensível. Por isso que a gente tem aquela sensação de preguiça, né? E as formas de amenizar tanto calor como frio excessivo nos ambientes, eles devem ser utilizadas para que você tenha uma ventilação boa o suficiente, que você tenha ela boa para que você não sinta tanto frio e também não sinta tanto calor. Aqui no Brasil, que é um país tropical, a gente acaba tendo mais situações de calor do que de frio. Apenas em algumas épocas do ano, em alguns locais do país, é que a gente chega a ter um frio muito intenso. Então, o que a gente tem que garantir é que a gente tenha uma ventilação adequada, que a gente tenha ambientes abertos o suficiente para que a gente tenha essa ventilação suficiente para que a gente não fique desconfortável dentro de casa com calor excessivo. Além do calor, o outro fator que ele traz um estresse assim que é terrível é a questão da acústica. Ambientes barulhentos são extremamente nocivos. Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre esse tema, porque quase todas as pessoas já tiveram uma noite mal dormida por causa de barulho. Esse desconforto esporadicamente é ruim, mas se você vem enfrentando problemas de estresse e ansiedade, procure reparar se os lugares que você frequenta ou aonde você mora são lugares barulhentos e que causam desconforto acústico. Além do desconforto puro e simples, a longo prazo, estar exposto a muito barulho pode acabar acarretando perda auditiva, dores de cabeça, pressão alta, alterações hormonais, doenças psicossomáticas, distúrbios do sono, redução do desempenho físico e mental, gerando também reações de estresse, agressividade, sentimentos constantes de desprazer e redução geral do nosso bem-estar. Tem uma loja, que eu não vou falar o nome, é uma rede que eu acho que tem no nosso país inteiro, que, gente, toda vez que eu entro nessa loja, eu sempre saio com dor de cabeça, que é uma dessas lojas que fica com o microfone ligado, com o alto-falante, falando o tempo inteiro. Então, se você ficar ali meia hora, uma hora, o tempo inteiro ouvindo a pessoa falar lá no além do teto, né? Falando coisas numa acústica ruim, de uma forma desagradável e que faz mal. E eu sempre fico pensando nisso. Imagina a pessoa que trabalha ali. Como que essa pessoa não chega em casa depois de um longo dia de trabalho? Imagina se além disso, vamos supor, essa pessoa trabalha sentada numa posição desconfortável, depois ela chega em casa para dormir, também não tem um ambiente agradável, não tem uma iluminação correta, não tem uma ventilação correta, e no trabalho, quando ela volta no dia seguinte, de novo tem esse barulho no ouvido o dia todo. Isso tudo vai gerando um estresse, vai intensificando os problemas de ansiedade na vida da pessoa. E por isso é importante que a gente tenha sempre e pense em ter um ambiente de relaxamento. O que seria esse ambiente de relaxamento? Não precisa necessariamente que esse local seja um cômodo inteiro na sua casa, voltado para isso. Mas é importante que algum local tenha elementos que te permitam sentir relaxamento. Se dentro da sua casa for muito inviável, você não mora sozinho, você não tem autonomia para você ter um espaço dessa forma, procure separar um tempo para você meditar, orar, praticar esportes, atividades físicas, socializar e criar amizades. Se você puder manter um jardim em casa, uma planta, um vasinho de cacto que seja, qualquer coisa verde com vida também pode te ajudar. Se o seu caso for mais grave ainda e nem esse vasinho de cacto não seja uma opção viável para você,
Tenta frequentar algum local que tenha verde, nem que seja um banco de uma praça sem graça, ou parar alguns minutos para olhar umas 3 árvores em frente ao seu prédio. Procure encontrar prazer e encontrar relaxamento em algum momento do seu dia, em alguma coisa, em algum ambiente, para que você se sinta bem e consiga desestressar, tirar toda essa carga negativa que você absorveu ao longo do dia, ao longo da sua semana. É muito importante que você tenha esse ambiente e tenha esse momento, porque senão você só vai acumulando toda essa sensação de estresse que vai trazendo esse efeito cumulativo, em que vai se agravando dia após dia toda a sensação de estresse, toda a sensação de ansiedade, que pode acabar levando à depressão. Outra coisa que é muito bom que você acabe focando, que você dedique um tempo, é a organização. A falta de organização agrava e muito o estresse. A gente pode perder até uns 40 minutos todos os dias apenas procurando coisas. Um ambiente organizado é importante para manter a mente limpa e evitar o estresse. Procure ter hábitos de organização e tenha locais adequados para armazenar os seus pertences. E vista em coisas que melhorem a sua vida. E organização não é assim, você nasce organizado. Você tem que passar a criar esse hábito e praticar. Então, se por exemplo, eu sempre perco a minha chave, não tenho o que fazer. Você pode colocar, por exemplo, um móvel perto da sua porta, você pode pendurar ganchos na sua porta e passar a todo dia colocar ali quando você chega. Se você perde a bolsa, se você tem problemas com documentos, não se conforme com isso. Com certeza existe alguma opção de organização que você pode tentar implementar. E eu coloquei o móvel e mesmo assim eu acabo esquecendo e não coloco. Não desista. Tente outra forma. Coloque um potinho, coloque um gancho e vá tentando e tentando exercitar essa rotina de organização na sua vida para diminuir essa ansiedade e esse estresse causado por não encontrar os seus objetos. E além de tantos elementos citados aqui hoje, outro fator que gera estresse e que obviamente eu não poderia deixar de falar é o início de uma obra, fator de grande ansiedade, porque tanto o início como o desenvolvimento dela de maneira errada, não saber como começar e como lidar com tantas dúvidas é estressante. E ainda por cima, se depois de pesquisar muito, correr atrás de tudo da maneira correta, depois de ter pesquisado os melhores profissionais, os melhores materiais, todos os valores, e mesmo assim você acabar tendo problemas, é muito, muito frustrante. Se você for uma pessoa com autoestima baixa ou que já tenha tendência a estresse e ansiedade, isso pode acabar agravando uma possível depressão. Por isso, o meu recado para vocês que estão passando por isso não vai ser assim uma coisa voltada para psicologia, porque eu não sou psicóloga, né? Então, o que eu posso te falar é com relação à obra. Se você está tendo problemas com ela, mesmo depois de ter feito tudo o que você podia, é para que vocês não se culpem por todos os erros da obra. Eu já falei aqui várias vezes sobre assumirmos a nossa responsabilidade no resultado alcançado em nossas obras. Eu já ensinei a escolher entre pedreiro e construtora, como se resguardar de problemas com o pedreiro e com a construtora também, como fazer um contrato e muitas outras coisas. Só que se você seguiu todo o passo a passo e ainda assim você teve problemas, você teve azar, é algo raro, mas pode acontecer. Existem profissionais que conseguem enganar a gente, mesmo quando a gente toma todos os cuidados antes de começar a obra e na hora de escolher também a nossa mão de obra. Então, faça o possível para não se culpar nesses momentos e não desista, não desanime. A culpa não é sua. Infelizmente, existem profissionais ruins em todas as áreas e pessoas mal intencionadas em todos os lugares. Vejam, por exemplo, os estelionatários por aí, né? Eles ganham a confiança das pessoas, fingem ser confiáveis, cultivam um relacionamento e depois passam a chantagear a pessoa. Alguns dizem que quem se envolveu foi porque foi burro e mereceu, mas isso não é verdade. Como vítima, você nunca será o culpado por passar por uma situação ruim que outra pessoa agiu de má fé. As coisas que eu ensino aqui são para ajudar a todos que se previnam de problemas grandes e a divulgar informações úteis que poupem todos de grandes dores de cabeça. Se o seu problema ainda não é a obra, você está preocupado, eu tenho um e-book em que eu ensino como se prevenir de tudo isso. Ou se você acabou percebendo que tem vários ambientes na sua casa que estão te causando estresse, como a iluminação, como o problema de ergonomia, acústica e o conforto ambiental.
eu te recomendo que você avalie a possibilidade de fazer uma reforma ou adaptações e intervenções pequenas no ambiente para que te ajudem a tratar essa questão da ansiedade e da depressão. Mas eu quero lembrar para vocês que é sempre importante buscar tratamento. É muito importante que você tenha um auxílio profissional adequado, que você procure um psicólogo, se for necessário também procurar um psiquiatra e que esses profissionais investiguem junto com você a raiz e a causa de todos esses problemas que estão te deprimindo. Não desista e lute. A depressão não pode vencer você. Se não for o seu caso, mas você conhecer alguém que está passando por tudo isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas, dê um joinha e também fique à vontade para se inscrever por aqui. Até a próxima!